Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do canal. Vamos começar mais um vídeo aqui pro canal. Hoje mais um sábado, 7h26 da manhã. Estamos saindo aqui do aeroporto Eduardo Gomes, Manaus, em direção à fábrica, e aproveitar para gravar o nosso vídeo de sábado, final de semana. O tema de hoje, pessoal, vamos falar um pouco de uma das matérias-primas principal nessa indústria de produção de grãos, de polímeros plásticos. E aí envolve moído, aglutinado. Estamos acompanhando parceiros nesse momento em busca de depósito, de estrutura para colocar máquinas em produção. Já passamos por isso, né? Já passamos por isso mais de uma vez. E se você que vai começar, esse vídeo serve para alertar você, ou se você está mudando de local, o primeiro passo antes de ver a estrutura, antes de conversar valor do aluguel, ou se você vai comprar, é verificar energia disponível no local. Como é que está essa rede elétrica? Você tem que pensar no hoje e no amanhã. Muitas vezes você olha o cabeamento e você imagina, bom, mas eu vou rodar com motor aí de 30 CV, 35 CV, 40 CV. Aí é energia suficiente, o cabeamento não tem problema. Mas quando você começa uma atividade, uma produção, vamos falar do plástico, que é desse que nós estamos atuando, isso, a tendência é virar uma bola de neve. Você começa com motor de 30 CV, daqui a pouco ele é pouco para atender a sua demanda. Aí você parte com um motor de 50, aí começa a novela, aí começa a dinâmica da falta de energia. Começa a falta de um cabeamento mais grosso lá na rua, né? Nos postes. Às vezes o transformador está longe, cabeamento fino, não suporta
carga que está sendo exigida dessa rede. Aí você começa a gastar com troca de cabos, com troca de disjuntor. E assim que você exigir mais da rede, ela vai sentir e não tem para onde correr. Você vai ter incomodação. A realidade é essa. Sem energia não adianta depósito grande, não adianta estrutura para encostar carreta, caminhões e etc. Primeiro passo é ver a rede de fornecimento de energia. Isso é muito importante. Segundo passo é ver se o local está adequado para atividade de plásticos, aglutinador, extrusora, produzindo grãos. O aglutinador, ele vai fazer ruído. Então, se você vai trabalhar à noite, esse ruído vai se expandir para vizinhanças. Se você tiver vizinho encostado, você vai ter incomodação. Se você tem a extrusora que vai granular plástico, vai expandir um cheiro do plástico para a vizinhança e você vai ter problemas. O polietileno ainda é um pouco suave, né? Mas se for aí um ABS, PS, que tem um cheiro mais forte, aí você vai ter incomodação com a vizinhança. E ter incomodação com a vizinhança é ruim, né? Porque vai chegar a CIA de polícia ambiental na sua fábrica. Vai vir os órgãos públicos na sua fábrica. Sem aqui estar mencionando nomes, porque é mais de 2, né? Dependendo do que for denunciado. Dependendo da atitude do agente que vir, pode simplesmente falar que você não vai mais funcionar, vai ser embargado o local, né? Mas pode ser que venha alguém que tem uma tendência a te dar um prazo, por algum motivo que não precisa nem falar, né? Então você já vai arrumar mais um sócio, mais um funcionário. Todo mês ou de vez em quando você tem que estar disponibilizando valores extras que não está no teu projeto, não está na planilha. E a finalidade é uma só. Você começa a minar o ganho, que muitas vezes não é tanto. Então, parceiros, amigos, muito cuidado quando você encontrar o depósito. Precisa ficar atento antes de olhar a estrutura para ver se está adequada. Primeiro passo, energia. Segundo passo,
a vizinhança, se o local vai estar apto, se o local vai estar adequado para você trabalhar com atividade. Porque custa dinheiro e tempo para você montar os equipamentos. E depois de montado, você assume compromisso com a produção, e para parar, para mudar de novo, é complicado. E sempre olhando a energia que esteja sobrando, porque se você começa com uma máquina, logo você precisa partir para uma segunda. Se você tem uma carga acima de aí 130, 150 CV, aí é complicado. Você precisa ou ter a sua própria subestação, que pode ser aérea, 112, 150 kVA, ou você precisa de um transformador bem próximo da sua unidade. Agora há pouco, dias atrás, nós estávamos com uma linha. Eu acredito que ao todo, se estivesse funcionando, daria aí uns 130 CV. Já não dava para rodar a extrusora com seus periféricos, né, que vinha a ser a extrusora principal com motor de 70, a extrusora auxiliar, que era a cascatinha, com motor de 25 CV, mais duas bombas de 3 CV cada, um moinho de 30 CV. Já não dava para rodar. Agora imagina você tá com uma máquina extrusora e seus periféricos, você tendo aí nas máquinas um motor de 50, um de 25 ou 30, você já não consegue rodar tranquilo com um aglutinador de 50 a 60 CV. E não há prejuízo maior do que você ter uma demanda de produção e não conseguir fazer. Porque você não consegue baixar o custo fixo. E quando você for alugar uma área, você precisa do local adequado e energia para você rodar 24 horas, se necessário. Indústria que trabalha só de dia está caro, né? O aluguel e etc. Então você ficar limitando é ruim. Porque você não vai conseguir acompanhar a demanda, os pedidos. Então você tem aí uma máquina com a capacidade de fazer aí 2,5 toneladas a 3 por dia.
ideal é as máquinas rodarem 24 horas. Quando você tem uma linha de extrusão com aglutinador e você tem que decidir qual você vai rodar, é ruim. O ideal é o aglutinador rodando e a linha de produção de grãos em produção também, que é para poder você sincronizar a coisa bem direitinho. E aí sim, aí você chega final do dia, você tem produção aglutinado, você tem produção de grãos. E eu aconselho que você pegue essa energia que vai sair da rua em 220, se for a rede baixa, né? Ou mesmo que seja um transformador, seja ele aéreo, você coloca um outro transformador interno para transformar essa energia de 220 para 380 ou 440. Você vai baixar a amperagem e vai te dar autonomia para trabalhar com mais equipamentos. Não adianta teimar, pessoal. Se o cidadão acreditar que vai entrar numa estrutura sem energia adequada e aí depois ele vai melhorar daqui e dali, ele vai ficar numa dinâmica como se tivesse numa brincadeira de troca de cadeiras, que custa caro. Máquinas paradas custa caro, porque você, se a tua atividade é vender grãos, não adianta você fazer uma escolha, fazer um aglutinado, porque o dinheiro só vai retornar se você produzir o grão para vender. Então não adianta fazer 90%. Se não fizer os 100%, e o tempo passa, e o tempo custa dinheiro. Estamos vendo os amigos nesse momento precisando de área, de depósito, de galpão para colocar máquinas. E às vezes encontra um local adequado, porém não tem energia suficiente para rodar. Às vezes a energia é suficiente para rodar parte da linha de produção. E às vezes a vizinhança é muito próxima. Alguns depósitos que estão falando, a vizinhança é muito próxima. E com um vizinho próximo é complicado trabalhar, principalmente à noite. Então, trabalhar com essa atividade, aglutinando, fazendo o grão, você precisa de local adequado
e energia. Se você não tiver essas duas coisas, é complicado para trabalhar. Se você trabalha aí com uma linha de extrusão para fazer bobinas, a conversa muda um pouco. As máquinas são mais silenciosas. Dependendo da capacidade do conjunto, você consegue rodar com menos amperagem, né? E às vezes uma energia da rede de baixa tensão dá para você rodar. Nós estamos falando aí de fábrica pequenas, máquinas 50 milímetros, 60 milímetros, 65. Aí o cidadão tem lá mais uma corte-solda, um aglutinador pequeno, motor aí de 25 CV. Ainda é passivo que dê para você rodar, mas partiu para motores de extrusão, linha com motor de 75 CV, acompanhando o aglutinador, motor de 50, de 60. Você precisa estar muito atento para você não pagar caro quando você tiver com todos os seus equipamentos montados e começar a rodar. Aí começa a esquentar o disjuntor, começa a queimar, porque a sua demanda vai ser maior, o cabeamento começa a dar problema, e aí você troca por um mais grosso, e aí chega um técnico, fala uma coisa, aí dá problema, você consulta o outro já desfaz o que o anterior fez, e não tem mágica a fazer. Se você não montar o projeto direitinho, com o cabeamento sobrando, que você possa aumentar depois os periféricos da máquina, você vai ter problema. Sempre vai estar gastando no mesmo sentido para as máquinas rodar. Porque quando você trabalha com aglutinador, esse então ele oscila muito, porque é um equipamento que trabalha sempre forçando, né? Principalmente quando começa a embolar o material, quando você fica abastecendo ele, né, daqueles cois, né, nas lâminas. Quem trabalha na área entende o que eu estou falando. Quem não trabalha, preste atenção. Se você vai montar o seu negócio, fique muito atento nesse item. Energia, espaço adequado. Se você não tiver energia para rodar seus equipamentos, de graça, o depósito é caro, o galpão é caro. Falando em depósito adequado, estão passando aqui na frente de um depósito de um parceiro, aonde já tem muita coisa na beira da rua, né? Na lateral
na lateral da rua. Aí, meu amigo, a fiscalização vem para te fazer uma visita e sempre vai estar atrás fazendo uma visita, mas não é para te ajudar, não é te oferecendo ajuda como você resolver o teu problema, não. Você vai chamar aí um parceiro para estar sempre querendo usufruir de valores, e a coisa não tá de brincadeira, não. O cidadão tá vacilando aí e tá pagando coisas extras, né, que não tá no projeto. Pessoal, o assunto era esse hoje. Muito obrigado mais uma vez por interagir com nossos vídeos. Muito obrigado você aí, amigo do canal. Estamos colocando aí uns vídeos curtos, né, com informações adicionais. Hoje nós estamos na unidade que trabalha transformando os grãos em bobinas, posteriormente em sacos e sacolas. Se você precisar ou tiver alguém, amigos, conhecidos, parceiros, estiver precisando de bobina, faça contato conosco para orçamento, aonde vamos ouvir a sua necessidade e desenvolver as bobinas ou sacos e sacolas. Hoje um pouco nublado na região, né? Agora é inverno, então qualquer momento temos água no solo. Então, pessoal, hoje era para falar desse tema que é muito importante, mas muito importante mesmo, quando você for tomar a decisão de alugar um galpão para expandir ou começar o seu negócio nessa atividade de separação de plástico, de fazer os grãos, de aglutinar, porque você precisa de energia e precisa de espaço adequado, sem a vizinhança por perto, a menos que essa vizinhança seja a indústria. Aí é outra coisa, é outra conversa, né? Mas se for em espaço que fica em bairros, que não fica na área industrial, tem que tomar muito cuidado, porque nós já tivemos muita incomodação. Isso que nós estamos falando não é que alguém falou para nós, não, nós estamos falando de algo que temos conhecimento de causa. Já temos alguns anos nessa atividade e já passamos por isso. Falta de energia, espaço aonde a vizinhança está reclamando devido ao ruído, e às vezes a vizinhança nem reclama pelo ruído, mas se na rede de energia não tiver cabeamento adequado, não tiver transformador com potencial adequado,
quando você roda seus equipamentos, vai estar oscilando a energia, e aí você vai ter incomodação, porque vai dar queda de energia na vizinhança, e daí você vai arrumar prejuízo. Conhecemos parceiros que já pagou televisores, computador, geladeiras, aonde queimava esses elétrons por lá e chegavam na fábrica culpando a queda de energia que foi ocasionada pela fábrica. Então, pessoal, o tema era esse. Muito obrigado mais uma vez. Vou encerrar por aqui o vídeo. Deus nos abençoe, como sempre. E até o próximo vídeo, pessoal.